Tem alguém chegando pela primeira vez na casa? Sintam-se bem-vindos, sintam-se abraçados, né? Qualquer orientação a respeito da casa, dirija-se ali na secretaria e vocês serão informados de todos os trabalhos e como funciona a nossa casa. Sejam abraçados, viu? Quero aqui, em primeiro lugar agora, passar o nome dos trabalhadores da casa na manhã de hoje, né? Nós temos aqui como dirigente dos trabalhos o José, né, e nas vibrações também. Na recepção nós temos a nossa irmã Suzana Valente, na secretaria a nossa irmã Vera, na biblioteca a Maria José, na abertura esse que vos fala Roberto, tem o atendimento fraterno a nossa irmã Euglandine. E a nossa expositora de hoje é a doutora Deusa Sanu, aqui presente, com o tema Indo Além do Luto. Tá certo? Eu vou ler aqui uma mensagem do livro Fonte Viva, psicografia do Chico Xavier, né, ditada pelo Espírito Emmanuel. A lição é de número 86, está assim intitulada Estás Doente? E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Está lá em Tiago, capítulo 5, versículo 15. Todas as criaturas humanas adoecem, todavia, são raros aqueles que cogitam de cura real. Se te encontras enfermo, não acreditas que a ação medicamentosa, através da boca ou dos poros, te possa restaurar integralmente. O comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, não te esqueça de que os verdadeiros males procedem do coração, ou melhor, procedem do coração. A mente é fonte criadora. A vida, pouco a pouco, plasma em torno de teus passos aquilo que desejas. De que vale a medicação exterior se procedes triste, acabrunhado e insubmisso? De outras vezes, pede socorro de médicos humanos ou de benfeitores espirituais, mas, ao surgirem as primeiras melhoras, abandona o remédio ou o conselho salutar e volta aos mesmos abusos que te conduziram à enfermidade. Como regenerar a saúde se perde longas horas na posição de cólera ou do desânimo? A indignação rara, quando justa e construtiva no interesse geral, é sempre um bem, quando sabemos orientá-la em serviços de elevação. Contudo, a indignação diária, a propósito de tudo, de todos e de nós mesmos, é um hábito pernicioso de consequências imprevisíveis. O desalento, por sua vez, é clima anestesiante que entorpece e destrói. E que falar da maledicência ou da inutilidade com as quais despende tempo valioso e longo em conversação infrutífera, extinguindo as tuas forças? Que gênio milagroso te doará o equilíbrio orgânico, se não sabes calar, nem desculpar, se não ajudas, nem compreendes, se não te humilhas para os desígnios superiores, nem procura harmonia com os homens? Por mais se apressem socorristas da terra e do plano espiritual em teu favor,
devoras as próprias energias, vítimas imprevidente do suicídio indireto. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender e auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Desapega-te dos bens transitórios que te foram emprestados pelo poder divino, de acordo com a lei do uso, e lembra-te de que serás agora ou depois reconduzidos à vida maior, onde encontramos sempre a própria consciência. Foge à brutalidade, enriquece os teus fatores de simpatia pessoal pela prática do amor fraterno. Busca a intimidade com a sabedoria pelo estudo e pela meditação. Não manches teu caminho, serve sempre, trabalha na extensão do bem, guarda a lealdade ao ideal superior que te ilumina o coração e permanece convicto de que cultivas a oração da fé viva em todos os teus passos, aqui ou além, o Senhor te levantará. Fica aqui então a mensagem do dia, né, para todos nós. E nesse momento, aqueles que puderem cerrar seus olhos carnais, abrir os seus olhos espirituais, procurando elevar os vossos pensamentos ao mais alto, agradecendo a Deus a bendita oportunidade da vida, de estarmos aqui reencarnados e nessa manhã radiosa e bendita, para mais um dia de aprendizado, aonde cada um de nós possa aqui absorver todos os ensinamentos que serão trazidos na manhã de hoje, para que nós possamos aqui sair enriquecidos em espírito e verdade, com todos os ensinamentos que serão ministrados. Que as benditas equipes espirituais que nos assistem, as equipes espirituais que são responsáveis por essa casa de amor, aqui presente conosco na manhã de hoje, envolvendo-nos a cada um de nós nesse amor, nessa luz, para que haja também em cada um de nós essa confraternização, aonde nós possamos estar assim vibrando o amor, um para o outro, e vibrando o amor também pela nossa irmã, doutora Deusa Samu, que vem trazer aqui a palestra de hoje, fazer a palestra, para que ela seja envolvida pelo amor do Cristo, da Mãe Santíssima Maria de Nazaré, e pelos benditos mentores espirituais que aqui se fazem presente. Assim, agradecido por essa oportunidade bendita que nos é concedida na manhã de hoje, eu apresento a vocês a doutora Deusa Samu. Quero aqui passar aqui da doutora Deusa Samu. Ela é psicóloga clínica e hospitalar, pós-graduação em tanatologia pela USP, escritora e comunicadora da Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior e Portal Mundo Maior. Tem um programa segunda-feira às 10 horas, psicoevangelizando pela Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Com vocês, com muito carinho, a gente recebe a doutora Deusa Samu, por favor. Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz de Jesus esteja e permaneça entre nós. Tudo bem com vocês? Tomaram café? Glória a Deus, né? Porque a palestra vai até mais ou menos 13 horas. Aí depois eu vou escolher a casa de alguém aí para ir almoçar. Eu acho que eu já sei quem eu vou.
chama Hermelino Matarazzo Bar. Então, alô, alô, Hermelino Matarazzo. Todos me conhecem? Sim, é assim, não. Meu nome é Deus, feminino de Deus. Sobrenome SAMU, igual ambulância. Sou psicóloga clínica, atendo na clínica pessoas em sofrimento. Sou psicóloga hospitalar, atendo em hospitais pacientes em situação de terminalidade. Sou especializada em luto, atendo pessoas vivendo perdas. Perdas não só por morte, mas principalmente por morte. Quando a gente fala em luto, todo mundo só pensa em morte, né? Vou pôr aqui, tá? Eu gosto de... né? Todo mundo só pensa em morte, né? Mas luto tem a ver com perda. A gente vai aprender juntos isso aqui hoje. Entenderam por que vai até a 1? Toda vez que você está vivendo uma perda, qualquer perda, você entra no processo de luto. Então, a gente vai conversar direitinho sobre isso hoje, combinado? Eu sou mãe de 3 filhos, um deles, o Rafael, desencarnado. O Rafael é uma das razões pelas quais eu fui trabalhar com pessoas vivendo perdas. Ninguém melhor que eu, tendo vivido essa dor, para abraçar um pai, uma mãe no corredor de hospital e dizer: eu sei o que você está sentindo. Não é verdade? Quero agradecer a minha assistente, a Lu. Obrigada, trabalhando de domingo, vai ganhar aumento. Obrigada, Lu, Deus abençoe, viu? Sou trabalhadora da Seara Bendita, um centro espírita que fica na região do Campo Belo, próximo ao aeroporto de Congonhas. Vocês perceberam que eu dei uma viajada até aqui, certo? Vocês estão sabendo a hora que eu acordei, beleza? Então tá. É muito pecado para pagar, não? Entenderam porque que ela vai ter que ter aumento, certo? Então, estou ali na Seara Bendita há 40 anos. Não faz conta. Percebeu que eu leio pensamentos, né? Eu nasci e tipo, minha mãe me levou. É isso. Tem um programa, como o nosso amigo falou, né? Na Rádio Boa Nova, toda segunda às 10 da manhã. Se você não tiver como assistir, o programa fica gravado. No meio do programa tem um quadro. Está de luto? Estou aqui. Então é aquele momento que as pessoas ligam, interagem, fazem perguntas e recebem aquele acolhimento, aquele colinho. Eu trouxe meus livros para vender para vocês. Quem não compra, acontece coisas na vida da pessoa. Não precisa. Os meus livros eu conto casos. Cada página eu conto um caso que eu atendi e proponho reflexões. Uso de muito bom humor. Então vocês vão ler uns casos assim, tipo, pesadinhos, tipo, dando umas risadinhas, tá ligado? Eu falo tipo, assim, porque eu, tipo, trabalho com adolescentes, tá ligado? Então, eu tenho que incluí-los, entende? E os adolescentes com os quais eu trabalho, eles falam assim: velho, bagulho é louco. Velho, não é que você é velho, tá ligado? É igual vocês falavam antigamente, bicho, não é? Não disfarça, gente. Vocês não falavam para os amigos de vocês? Aí, bicho, não é? Então, hoje é tipo velho, né? Então, lendo meus livros, vocês vão identificar todas aquelas pessoas problemáticas da família de vocês, menos vocês. Com vocês está tudo bem? Quem compra meus livros ajuda a grade.
GRADE é o Grupo de Resposta aos Animais em Desastre. Já resgatamos mais de 3.000 animais na região do Rio Grande do Sul. Estamos neste momento com 3 frentes de voluntários, atuando nos lugares que estão alagados e atuando nas regiões quilombolas e nas regiões indígenas, fazendo castração na faixa. Sabe o que é na faixa? Tipo 0800. Tipo de grátis, entendeu? Então, vocês lembram de uma propaganda que é do seu tempo? Que dizia assim: compre batom. Lembra? Vocês são velhos, hein, gente? Então, hoje o mantra é: compre meus livros. Vamos lá, então. O que é luto? Luto é tudo que você faz para elaborar uma perda. Qual que é a perda? Toda vez que você está vivendo uma perda, qualquer perda, você entra no processo de luto. Quanto tempo dura isso? Teoricamente, 1 ano. Alô, alô, Emelino Matarazzo. Teoricamente, beleza? Porque o luto é seu. Então ninguém tem esse poder de chegar para você e falar stop, stop, entendeu? Então o luto é seu, você tem teoricamente 1 ano para vivenciar. Perdeu um animal, está em luto. Mudou de emprego, está em luto. Mudou de cidade, está em luto. Perdeu um órgão, está em luto. Entrou na menopausa, está em luto. E as meninas que dão risadinha, vai chegar seu dia. E os homens que dão risadinha, vai recair na menina. Pois é. Vai ver o que é bom para tosse, não? Então, toda vez que você estiver vivendo uma perda, qualquer perda, você está em luto. Perdeu um anel, nem era joia, mas foi a sua avó que te deu. Esse anel tem um significado para você. Então você vai entrar no processo de luto. Tá bom? Olha, por incrível que pareça, se você ganhar na cena, você vai ter luto. Acredita? Verdade. Você vai ter saudade do tempo que você era pobre. Acredita? Verdade. Então vai ter você vai ter uns momentos que você vai sentir falta, você vai sentir uma angústia, porque você vai sentir aquele vazio de não ser mais aquela pessoa comum. Entende? Então tem um luto. Muito bom. O jeito que a gente lida com a questão do luto tem muito a ver com tudo que a gente aprendeu desde que a gente nasceu. Gente, vocês que estão de pé, aqui tem um monte de cadeira vazia. Eu acho bom vocês virem sentar, porque até a uma aí de pé. Eu preciso falar que eu estou brincando, tá, gente? Porque tem gente que está vindo aí a primeira vez e pensa que eu estou falando a verdade. Hoje a gente vai falar de luto só de morte, combinado? Porque não vai dar tempo de falar tudo. Então a gente vai concentrar só de morte. Mas eu quero que vocês lembrem que luto tem a ver com qualquer perda, combinado? Mas hoje a gente vai falar só de morte. O jeito que você lida com o assunto morte tem a ver com o que você aprendeu. Como é que você aprendeu? Você viu filme de terror, você ouviu umas histórias, como dizem os adolescentes, tipo nada a ver, não é assim? Então, olha só, eu estou em São Paulo há mais de 40 anos. Eita! Eu tinha falado que, né?
Ah, errei agora. Então, eu estou em São Paulo há mais de 40, mas eu não nasci em São Paulo. Eu nasci no Piauí. Sabe onde fica Piauí? Na França, tá ligado? Para falar você tem que fazer biquinho, Piauí. Muito bem, nasci no Piauí. E aí, gente, na França da minha infância, eu aprendi um monte de coisas relacionadas à morte que provavelmente vocês também aprenderam. Então, de 0 a 10 anos, toda criança de 0 a 10 anos, o psiquismo dela é moldável. Ela olha para os adultos, principalmente pai e mãe, e ela vê pessoas grandes que sabem tudo, resolvem tudo e não mentem. Olha o tamanho da confusão, não é? Então, você de 0 a 10 anos, o que você ouviu da sua mãe, o que você presenciou do seu pai, o que você assistiu os seus avós fazendo, criaram em você crenças difíceis de você se libertar, entendeu? É por isso que eu vou morrer trabalhando. Psicólogo é a melhor profissão do mundo, porque todo mundo é problemático, entendeu? Então, eu vou contar para vocês algumas coisinhas lá da minha infância. Eu gosto de me mexer para vocês não dormirem, entendeu? Às vezes eu finjo que vou cair, aí vocês aí acorda. Então, eu vou contar umas coisinhas lá da minha infância e eu quero que vocês pensem aí nas coisinhas de vocês, tá bom? Porque não vai dar tempo de ficar perguntando para um a um, né? Mas eu quero que vocês lembrem aí o que vocês aprenderam. Eu vou contar uma que é bem fácil, que todo mundo já deve ter passado. Chinelo virado, a mãe morta. Um dia eu cheguei em casa, estava tudo escuro, tudo apagado, né? E aí eu acendi a luz, o computador do meu filho estava assim, chinelo dele virado, perto do computador. Aí eu fiquei olhando, aí o meu lado, formada na USP, falava assim para mim: deixa aí, não vai acontecer nada, isso é bobagem, isso não procede, isso não tem sustentação científica. Aí eu deixei e fui saindo. Quando eu estava saindo, uma vozinha dentro de mim: minha filha, você é a mãe do moleque. Alô, alô, Emelino Matarazzo. Eu desvirei. Pelo sim, pelo não, desvirei. Tá gravando, hein? Oh, meu Deus. Então, gente, toda criança de 0 a 10, o pensamento dela é concreto. Pau é pau e pedra é pedra. Criança de 0 a 10 não tem raciocínio lógico, portanto, ela não abstrai. O que significa isso? Quando você fala com uma criança de 0 a 10 que de grão em grão a galinha enche o papo, ela não entendeu o que você está falando. Ela vai imaginar uma galinha comendo, mas ela não sabe o que você quis dizer. Entenderam? Quando você diz para uma criança de 0 a 10, outro dia eu estava ouvindo a filha da minha vizinha, e a minha vizinha falou assim: nossa, menina, sabe aquele apartamento que eu estava querendo? Ai, mulher, eu vou conseguir comprar. E sem entrada. Aí a filha dela, de 7 anos, falou assim: mãe, como que a gente vai morar lá se não tem entrada? Entenderam? Então eu quero que vocês prestem atenção nisso, nesse raciocínio concreto, porque tudo isso vai criar problemas lá na frente. Entendeu?
Então você está com a criança no shopping e aí a criança fala, eu quero um celular. Porque antigamente a gente queria outras coisinhas bobas, né? Mas hoje é um celular. Eu quero celular. Aí você fala assim, para! Tá pensando que dinheiro cai do céu? O que você falou para ela? Nada. Ela vai ficar imaginando uns dinheirinhos voando, mas ela não entendeu o que você quis dizer. Vocês entenderam? Então agora vamos pensar na questão da morte. Todos nós não lidamos bem com isso. Aí a pessoa fala, mulher, mas eu sou espírita. E daí? Você não lida bem. Alguém aqui quer desencarnar? Tem medo? Sim. Inclusive os homens com essas caras assim. Aí vai no meu consultório, fecha a porta. Todo mundo tem medo, gente. A gente tem medo, não necessariamente da morte, mas a gente tem medo de perder o controle. Entendeu? Eu estava vindo para cá, eu moro muito longe daqui. E eu estava vindo para cá no Waze. E aí eu sabia que era para as bandas da Radial, era para as bandas de Guarulhos, sei lá, que o carro teria que ir. Só que o Waze estava me mandando para o outro lado. Aí eu falei para a Lu, eu falei, tem alguma coisa errada nesse Waze. Eu vou desligar e reiniciar. Pois não é que estava? Ele estava meio bagunçado o negócio lá, entendeu? Para vir para cá, tem o Waze. Para desencarnar, não. Entendeu? É por isso que a gente tem medo. A gente acha que tem controle. Eu pergunto para ele assim, amanhã é segunda, né? O que você vai fazer? Aí ele fala assim, eu vou acordar cedo, eu vou não sei para onde, não é assim? Aí você acha que você tem controle. Só que você acorda amanhã com diarreia. Entendeu? Então muda tudo. Não é assim? Então a morte é isso. E você não vai morrer, tá? Que vai morrer é seu corpo. Como você chama? Adilson. Quer que eu mude de pessoa? Geralmente a pessoa que eu escuto. O Adilson, daqui a uns 10 minutos, ele vai ter um ataque cardíaco. Ó, a sua mulher falando, amém. Deve ter uma herança boa aí, hein? Olha só, gente, só para a gente ir pensando, tá? O Adilson vai ter um ataque cardíaco, vocês vão chamar o resgate, porque o SAMU sou eu. O resgate vai chegar aqui, tá? E vai levar o corpo do Adilson. Porque o Adilson não vai morrer. O que vai morrer é o corpo. E o Adilson vai para onde? Ele não vai. Ele permanece onde ele está. E onde que ele está? Onde está o pensamento dele. Penso, logo existo. Então vamos imaginar que o Adilson não tomou café antes de vir para cá. Ele está com fome. E aí ele está pensando assim, eita, na hora que acabar aqui eu quero um café. Olha, adivinhando, né, menina? Ele está dando risada. Nossa, na hora que acabar aqui eu vou tomar um cafezão com leite, um pão de queijo, um pão na chapa. Entenderam? Então, na hora que ele desencarna, ele não morre. Ele sai da carne. E aí, para onde ele vai? Direto para onde está o café com leite e o pão de queijo. E pode ser que demore para ele perceber que ele desencarnou, tá bom? Recentemente eu estava atendendo um grande hospital de São Paulo
E a moça que eu fui atender, ela falou assim: ai, que bom que você chegou, porque esse moço não sai daí. Aí eu falei para ela: pergunta para ele quem é ele, o que ele está fazendo aí, né? E aí você vai me falando para a gente ajudar. Aí ela disse assim: ele está falando que ele não é surdo. Percebeu? O bagulho é louco, viu? Aí eu fechei a porta com medo da enfermeira chegar e levar eu para outro hospital, tá ligado? Que eu tava ali conversando com a cadeira, né? Tipo, nada a ver, velho. Então, para resumir a conversa, gente, nós tínhamos ali naquela cadeira um moço de 32 anos que desencarnou por Covid e que estava até hoje ligado ao lugar, ao momento que ele foi para o hospital e foi entubado. Deu trabalho para convencer ele de que ele desencarnou, porque ninguém morre. Deu um trabalhinho. Peguei o nome dele, peguei a idade e fui conferir lá nos registros do hospital. E sim, ele deu entrada em 2020. Ele desencarnou na última semana de 2020 por Covid. Entenderam? Então, ninguém morre. Qual que é o seu padrão de pensamento? Você pensa só em comida, só em trabalho, só em sexo, só em fofoca, só em maledicência? É aí que você está. Desencarnou, você estará fora do corpo e no campo eletromagnético que você construiu, tá bom? E já vou respondendo. As pessoas falam assim: ah, menina, todo mundo que morre vai dar assim uma passadinha no umbral. Umbral é a antessala de qualquer lugar, tá bom? É um estado de consciência. Então, se você chegar em casa hoje, estiver entrando na sua casa, seu celular toca, você atende e fala para a sua amiga assim: amiga, daqui a pouco eu te ligo que eu estou nos umbrais da minha casa. Entenderam? Mas e o umbral que o André Luiz está? É a antessala de um estado espiritual melhor. E aí as pessoas falam assim: Deus, e aquela laminha? Né? Aquela laminha é a mesma que está aí em torno de você. Porque nosso pensamento é matéria. Tudo que você pensa está aí em volta de você, formando um campo eletromagnético. Quando você desencarna, dá para ver o campo. Por que nós atraímos obsessores? Porque eles estão vendo este campo. Entendeu? Nossa, fulano é tão bom, gente. Por que vive obsidiado? O que será que tem dentro de fulano, não é? Vocês prestaram atenção na leitura do Fonte Viva, Emmanuel dizendo que todos nós somos doentes e que a cura não virá de remédios, virá de dentro do nosso coração? Pois é. Então, como ninguém vai morrer, a gente vai desencarnar. Sair da carne. Vai ficar você. E igual a mc ao quadrado, a fórmula de Einstein, que é o espírito. É você. Você com tudo que você construiu de imaterial. Porque o material vai ficar. Então, vamos lembrar disso, gente. E o jeito que a gente... e vocês vão falar: Deus, mas é aquele povo todo ali com o André Luiz. Todo mundo que está na mesma faixa. Se você vai torcer pelo seu time de futebol, quando você chega lá no estádio, você vai sentar onde está a torcida do seu time ou do adversário? Entenderam? Então é isso.
Todo mundo que está pensando como você, que está vibrando o que você vibra, estará fazendo lá uma turminha no plano espiritual. E quando a gente fala plano espiritual, né, a gente pensa uma coisa longe, né? Mas não está longe. O plano espiritual está aqui. Às vezes o seu ente querido que desencarnou está aqui do lado. E aí, ele não vai aparecer para você. Principalmente, primeiro porque você não está fazendo a conexão. Segundo, porque você tem medo. E aí ele sabe, ele ama você, ele sabe que você tem medo. Então, ele não vai dar sustinho em você. Entendeu? Então é mais ou menos assim. Olha só, eu era criança, não tem tanto tempo assim, 6 anos, morava em Piripiri. Não é música da Gretchen, é o nome de um capim. Então era uma fazenda, Piripiri, que se tornou uma cidade, Piripiri. Tem bastante gente lá, tá? É bem grande. Dia 4 de julho, foi, antes de ontem, foi aniversário de lá, né? Coincide com o aniversário dos Estados Unidos. E meu filho mora nos Estados Unidos, né? Ele falou assim, mãe, hoje é aniversário dos Estados Unidos. Eu falei, de Piripiri. Ai, que barato. Então, gente, nasci lá. Imaginem vocês que na rua que eu morava tinha luz elétrica. E na principal avenida também. Mas da minha rua para dentro, escuridão, beleza? Morria alguém. Tinha que ir, né? No velório. Porque a cidade era minúscula. Se você não fosse, ia ficar de mal as pessoas, não é? Ia encontrar você e falar, mulher, minha mãe morreu, você nem apareceu lá. Não é assim? Então, e aí eu quero que vocês se coloquem no meu lugar. 6 anos. Pensamento concreto. Igual vocês também já tiveram de 0 a 10 anos. Tá bom? Pensamento concreto. Nada de abstrair. Nada de entender o espírito da coisa. Aí, a gente estava em casa, minha mãe me pegava pelo braço e falava assim, ó, vambora. Pra onde? A sua mãe conta pra você quando ela te pega pelo braço? Ela fala, filhinho, vamos lá, você vai tomar vacina, tá? Sabe o que é vacina? Ela não fala que o Zé Gotinha é mentira, né? Ela fala que não vai doer e dói. Não é assim? Você chora e ela fala, já passou? Não passou, gente. Não é assim? Pois é. Minha mãe falava, vambora. O que é vambora? Vamos embora. Do inglês, let's go. E aí eu ia. Eu quero que vocês se coloquem no meu lugar, tá? Eu ia. Ninguém me explicou nada. Aí a gente passava na casa da Dona Maria Flor. Desculpa aí, Dona Maria, que Jesus abençoe a senhora, tá? Mas a senhora me traumatizava. Dona Maria Flor, gente, era uma senhora negra, bem gorda e que só usava preto. No escuro. Eu quero que vocês se imaginem no meu lugar, tá? Criança não tinha que falar, não tinha que ficar perguntando nada. Se eu perguntasse alguma coisa, ia chamar o psicólogo, olha. Entendeu? E aí, minha mãe passava na casa da Dona Maria Flor, a Dona Maria Flor ia junto, porque a Dona Maria Flor rezava nos velórios. Minha mãe, eu e uma coisa negra no escuro, se balançando, com aquele véu branquinho, sabe aquele véu? Eu só via o véu assim, ó, na escuridão. Aí a gente chegava onde tinha o velório. Era na casa da pessoa, tá?
Era na mesa que você ia tomar o café no outro dia, tá? E aí, o caixão em cima, eu era criança, eu não estava vendo o que estava lá em cima, eu só via as pessoas chorando e aqueles algodão. E eu agarrada na minha mãe, ninguém me explicou por que as pessoas estão chorando, tá? E aí a Dona Maria Flor começava a rezar o texto. É muita bolinha, tá? Demora, tá? E aí eu ficava só pensando assim, tomara que chegue na última bola, tomara que chegue na última bola, né? E demorava. A última bola ela era a bolona do creio, né? Com todo respeito à Igreja Católica, a maioria de nós viemos de lá, graças a Deus. Vocês já prestaram atenção nas rezas? Imagina uma criança de 6 anos, pensamento concreto, ouvindo assim, ó, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas, desceu dos infernos. Terminava. Aí eu pensava assim, ai meu Deus, acabou a bolona, ai chegou. A Dona Maria Flor resolvia cantar uma musiquinha que todo mundo aqui já ouviu. O refrão dizia assim: o minha mãe estarei. Eu quero que vocês se coloquem no meu lugar, porque o jeito que você lida com morte hoje tem a ver com essas coisinhas que você aprendeu, tá? Eu ali do lado da minha mãe ia no céu, com minha mãe estarei. E eu falava assim bem baixinho, eu não, minha mãe também não. Eu e minha mãe não. Terrível isso. E aí acabava. Minha mãe pegava no meu braço e falava o quê? Embora. E eu saía igual Galvão Bueno no fim da Copa. Acabou! 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 Aí chegava em casa. A gente não dormia em cama, porque cama é só quando a gente tinha 15 anos. Olha a minha coluna que maravilhosa. A gente dormia na rede. Na França é quente, tá ligado? É muito calor. Minha mãe jogava a gente dentro da rede e falava assim, durma bem. Alô, alô, Ermelino Matarazzo. Fechava os olhos, o que aparecia? E com aquele calor todo, eu me enrolava na rede, igual um rissole, sabe? Rissole? Enroladinho de queijo, sabe? Um calor. E eu ficava enrolada ali, gente, porque eu não queria que nada acontecesse, né? Tinha um pássaro lá na região que todo dia por volta de 6 da tarde o pássaro passava fazendo um barulho mais ou menos assim. O nome desse pássaro era rasga-mortalha. Mortalha, para quem não sabe, é aquela roupinha, é o modelito que vão colocar em você. Aliás, em você não, no seu corpo. Na última viagem. E aí eu quero que vocês se coloquem no meu lugar. Eu, 6 anos, brincando ali, fazendo minhas coisinhas, passava o rasga-mortalha. Minha tia, todo mundo tem uma tia, né? Minha tia virava para minha mãe e falava assim: eita, que alguém vai morrer aqui hoje. Vocês imaginam como que eu ficava? Eu ouvia aquilo,
E aí eu ficava o tempo todo assim, tomara que não seja eu, tomara que não seja eu. E aí quando eu ficava, sabe, eu ficava torcendo para alguém falar, morreu fulano, porque eu tinha sido liberada. Vocês lembram de uma novela, tipo, A Próxima Vítima? Pois é, era assim. A minha prima, ela era manicure. E aí eu adorava roxo, sabe? Ó, aquela senhora tá, levanta aí. Cor de defunto. Tá? Você também. Estava escondendo para se liberar. E aí, você também. Ai, olha só, hoje é moda. Naquela época não era. E aí eu ia com minha irmã, e aí as clientes tudo esperando para fazer a unha, né? Aí eu falava assim para minha irmã, eu acho que eu vou pintar dessa cor. O rosto, sabe? Aí minha irmã falava assim, não. Aí eu falava, por quê? Eu era criança, gente. Por quê? Porque tu morre, eu né? Aí eu gosto de roxo, gente. Eu gosto. Aí o que eu fazia? Eu dava uns 2 passinhos assim e ia pro lilás. Aí eu falava assim, e esse? Esse aí também não. Por quê? Porque é cor de Isaura. Alô, alô, Emelino Matará. Vocês querem saber? R$50. Isaura era a dona da Casa da Luz Vermelha. Não adianta vocês disfarçarem, tá? Vocês sabem o que é, tá? E aí, eu ficava, olha só a minha situação. Se eu pintasse de roxo eu morria, se eu pintasse de lilás, hoje eu não ia estar aqui, certo? E o tempo passou. E a gente foi estudar um monte de coisas. E a gente foi aprender, como dizem os adolescentes. Tudo isso, tipo, nada a ver. Então, se você está vivendo uma perda, você vai entrar no processo de luto. E hoje a gente vai falar de morte, e eu estou vendo que tem um obsessor nesse relógio. Mas eu vou dar continuidade, eu fiz aqui uma condensada e vou passar para vocês os principais conceitos. Todo mundo que vai desencarnar sabe. Não é um saber consciente. Não é que a pessoa acorda e fala assim, hoje por volta das 11 horas. Não é assim, tá bom? Mas a pessoa sabe. E se ela já estiver muito doente, pode acontecer o que nós chamamos de visões de leito de morte. Um dos maiores estudiosos, Dr. Erling Haraldsson, ele é islandês. Então, como que são as visões de leito de morte? Geralmente, quando está faltando aí em torno de uma semana, 2, a pessoa vê entes queridos que já se foram. Há pouco tempo eu entrei na UTI e a minha paciente virou e falou assim, nossa, que bom que a senhora veio e trouxe o Paulo. E aí eu atendi, conversei, e o quadro dela nem era grave, porque muitas vezes a gente está esperando que a pessoa desencarne, aí a outra que desencarne, não é assim? Pois é. Aí quando eu terminei o atendimento, encontrei a filha dela no saguão do hospital. E aí eu virei para a filha dela e falei assim, conversando, no meio da conversa, né? Eu falei assim, escuta, quem é Paulo? Ela falou assim, é meu padrasto, ele já morreu tem 8 anos. Dali a uns 4 dias, aquela senhora partiu. Então, visões de leito de morte, tá bom? Quando você está doente e você sabe que está próximo,
você começa a barganhar com Deus. Se eu não morrer, eu paro de comer chocolate. Se eu não morrer, eu paro de fumar. Se eu não morrer, eu abro um orfanato, né? Essa é a barganha que você quer fazer. Faça as pazes com meu irmão, mudo de time, né? Quem está cuidando de quem está próximo da morte também pode desenvolver esse comportamento de barganha, porque você não quer que a pessoa morra, né? E aí você fica falando, ai meu Deus, se meu pai não morrer, eu vou fazer isso, se minha mãe não morrer, eu vou fazer aquilo. Num segundo momento, você vai vivenciar a fase da surpresa. A surpresa não tem a ver com o tipo de morte, né? Porque tem gente que acha que a surpresa é só quando a pessoa morreu de repente. Não. Surpresa tem a ver com o seu sentimento de impotência diante do que aconteceu. Então aquela viúva que já passou um tempão e ela está lá um dia esperando o marido que vai voltar do trabalho. Aí de repente ela se toca e fala, meu Deus, mas ele não vai voltar, nossa, já tem quase um ano. Então é aquele sentimento de surpresa. A mãe que espera o filho voltar da escola no fim do dia e aí de repente se toca, né? Eu estava atendendo um moço lá no Rio de Janeiro que ele me contou que era só ele e a mãe dele em casa. E aí a mãe dele desencarnou e ele tinha uma prática de todo dia quando chegava no trabalho pegar o telefone, ligar e falar, mãe, cheguei, te amo, bom dia. E aí ele disse, mas escuta, já tem quase um ano. E tem hora que eu me pego no trabalho indo pegar o celular para ligar, entendeu? Então é esse movimento, é esse sentimento de surpresa. Nós temos a revolta. Tem gente que fala assim, eu não vou ficar revoltado. Gente, revolta não significa que você vai ficar pelas ruas xingando, não é isso. Revolta é aqueles questionamentos que você vai pensar assim, gente, eu sou tão legal, eu ajudo tanta gente, por que comigo? Uma das frases que eu mais ouço é assim, por que meu filho? Por que não foi o filho da vizinha que não vale nada? Por que não foi um dos políticos? Entendeu? Então isso é o que a gente chama de revolta. Você não está entendendo, você está questionando e faz parte, né? A depressão. A depressão no luto não é doença, tá, gente? A depressão no luto é uma depressão reativa, pontual, por causa do seu luto. Quem está enlutado não está doente, tá? Porque, vou levar um psiquiatra. Não, a pessoa não está com problema psiquiátrico. Ela está enlutada, ela precisa chorar, ela precisa falar, ela precisa ficar repetindo, porque ela precisa elaborar o luto dela. Falar disso não vai fazer mal para quem desencarnou. Sentir saudade não vai fazer mal. Você precisa elaborar. E se você não fizer isso, você vai ficar doente, tá? Então, Deus, mas eu queria dar um remedinho para a pessoa. Então dê homeopatia. Homeopatia vai agir no perispírito. Dê um floral frequencial que vai agir no perispírito. Não precisa tomar remédio psiquiátrico. Os psiquiatras vão ficar com raivinha de mim, mas é verdade, gente.
a todos os congressos que nós vamos estudando o luto, todos os congressos, a frase que a gente mais ouve dos grandes vultos que estudam nessa área: luto não é doença. E quem está enlutado precisa elaborar o seu luto, tá bom? Então, a depressão, você vai ter sentimento de anedonia, que é a ausência de prazer, apatia, que é vontade de não fazer nada, não é? Faz parte. E se as pessoas que estão com você não souberem lidar, elas precisam de ajuda, né? Ai, lá vem fulano. Ai, meu Deus, o que eu vou falar para ela? Ai, meu Deus, ela vai chorar. Então é você que precisa de ajuda, tá bom? E qual que é a frase que você deve falar para quem está em sofrimento por algum tipo de perda? Estou aqui. A frase mais odiada: seja forte. Você não é forte e você não é fraco. Você é uma pessoa. E toda pessoa, dependendo do que ela está vivenciando, ela pode estar forte e ela pode estar frágil. Então não diga para a pessoa, reaja. Reaja. Entende? Fulano, estou aqui. O que a pessoa que está em sofrimento precisa é de parceria. Ah, mulher, olha, você é nova, já você supera. Pelo amor de Deus, gente. A pessoa perdeu um filho. Naquele acidente da TAM, a minha paciente disse que ela estava no supermercado e a mulher virou para ela e falou assim: não fica assim não, que ela estava lá comprando um negócio, lembrou do filho, começou a chorar. E aí a mulher perguntou, né, por que você está chorando? Aí ela falou: ah, mas você tinha outros? Ela falou: sim. Ah, então tá tudo bem. Meu Deus, como assim? Entenderam? Então, gente, fulano, estou aqui. Pronto. A fase da aceitação. Aceitar, gente, não significa achar bom. Não vai ter um dia que você vai chegar e falar assim: ah, que bom, fulano morreu. Não! Aceitar é você entender o que você pode mudar, o que você não pode mudar e transitar entre esses dois polos com o máximo de equilíbrio que você conseguir. Você, não Chico Xavier. Você, não a irmã Dulce, beleza? Porque a gente quer fazer como eles fariam. Você não é ele. Você é você. Então você vai buscar os seus recursos para você desenvolver esse entendimento. Quando você começa a emparelhar o que aconteceu com a contingência, e aí você começa a perceber que está entendendo, você está aceitando. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando meu filho desencarnou, eu fui, um tempo depois, eu fui levar os meus filhos, os outros dois, na inauguração do parque, lá do Hope Harbour. E aí quando eu estava lá e tal, aí eu fiquei pensando assim: nossa, bem que o Rafael podia estar aqui, né? Já pensou os três descendo aí na montanha-russa? Aí na hora que eu pensei isso, eu lembrei do médico, que na época eu queria que o médico fosse pro quinto dos infernos, pro raio que o pai, entendeu? Que a gente fica com muita raiva, né? Eu lembrei do médico falando assim: mãe, se ele sobreviver, ele vai ficar bem limitado, tá? Então, ele não vai poder fazer um monte de coisa. A senhora vai sofrer muito, e ele também. Aí eu lembrei. Aí quando eu lembrei dele falando isso, eu pensei assim: ah, então Deus sabe das coisas, foi melhor assim, e é isso. Então, ali eu estava entrando no processo de aceitar.
É mais ou menos por aí. E agora, o demônio continua no relógio. Eu vou falar bem rapidinho sobre os tipos de luto, tá bom? E depois eu abro uns minutinhos para vocês fazerem alguma pergunta. Combinado? Tipos de luto. Luto antecipatório. Luto antecipatório tem uma conotação positiva. É o que eu faço com os pacientes. Eu faço DAV. O que é DAV? Diretivas antecipadas de vontade. Então eu vou conversar com o paciente já sabe que vai desencarnar, e aí eu pergunto para ele: tem algum segredo que você precisa contar? Geralmente quando é homem tem uma outra família não sei aonde, então, tem algum segredo? Tem algum documento pendente? Tem algum... Quer chamar alguém para pedir desculpas? Quer que alguém venha pedir desculpas? Quer pedir perdão para essa mulher que está lá em Curitiba, lá não sei aonde, entendeu? É mais ou menos por aí. Luto antecipatório. Quer velório? Quer que o seu corpo seja cremado? Quer que o corpo seja enterrado? Não quer velório? Quer que alguém vá no velório? Quer que alguém não vá no velório? Entendeu? É por aí. Quer música no velório? Quer flor no velório? Quer caixão fechado? Tudo isso. Então isso é o luto antecipatório. E a dica que eu dou para vocês: em algum momento converse sobre isso com os seus familiares. Porque toda vez que desencarna alguém é a mesma história. E aí, fulano? Ai, mulher, ele nunca falou nada. Ai, a gente não sabe. Ai, não sei o que, entendeu? Então conversa, fala. Porque as pessoas não querem falar disso, não é? Imagina você chegando hoje em casa: ai, menina, vamos falar aqui, quando eu for desencarnar, a pessoa fala: ai, credo. Ah, não é assim? Pois é. Criança. Alô, alô, Emelino Matarazzo. Não existe criança. Segunda parte do Livro dos Espíritos, capítulo 7, Prelúdio do Retorno, perguntas 330 a 360. Não existe criança. A criança é um espírito que retorna num corpinho aparentemente frágil. Não minta para a criança. Se você não sabe como fazer, chame alguém que o faça. Não minta. Ninguém vira estrelinha. Na hora que a criança desenvolver o raciocínio lógico, ela vai se afastar de você. Minha avó nada a ver, velho. Falou que eu vou virar estrelinha, tá ligado? Nada a ver. Né? Minha mãe, nada a ver, velho. Entendeu? Fulano descansou, mas nem estava cansado. Entenderam? O vovô foi viajar. Não, gente. Imagina vocês, uma criança que se dá hiper bem com o vô, e aí, além de você, o vô dizia que amava ela, foi viajar, não levou ela, não se despediu e não vai voltar. Gente, pelo amor de Deus, né? Os pais, as mães que ficam conversando na calçada, disfarçando. A criança lida bem com tudo, desde que você não minta. Tá bom? A mãe fica na calçada assim, ó. Ali tem um espírito. Ele pode não estar entendendo do ponto de vista verbal, cognitivo, porque a cognição dele está insípida, mas como ele é um espírito, ele está captando que tem alguma coisa errada ali, tem alguma coisa estranha, e isso vai afastar você dele. Tá bom, gente? Luto antecipado. O que é luto antecipado? É um luto que você está vivendo sem nada ter acontecido. Ai, Deus, mas pode ser que aconteça. Mas e daí? Não aconteceu. Então você está antecipando. Ai, menina, minha mãe. Ai, mulher. A minha paciente falou
falou, olha, nossa mulher, se minha mãe morrer, eu não sei, olha, eu acho que eu não dou conta, meu Deus do céu. Aí eu falei para ela, mas cadê sua mãe? Tá muito doente? Ela falou, não. Eu falei, então, vai lá, abraça sua mãe, beija sua mãe, aproveita, hoje é domingo, leva ela para tomar um sorvete não, né? Uma sopa quente, não é? Vai lá, agradece a ela. A frase que eu mais ouço, gente, atendendo em cuidados paliativos, é: não deu tempo. Então, o tempo é hoje. E a hora, now. Agora é em inglês. Now é agora, beleza? Muito bom. Então, luto antecipado é quando você fica sofrendo por alguma coisa que não aconteceu. Sabe aquele exame que você fez? Aí a médica pediu biópsia. Alguém já fez? Biópsia demora, né? Você já está se vendo morto, né? Você já está pensando quem que vai no seu enterro, a sua cunhada pegando suas coisas, né? Aí depois você vai no médico, aí o médico fala que não, que é uma coisinha simples, né? Aí você fica falando com as pessoas no bairro inteiro: mulher, deixa eu te falar, olha, eu fui no inferno e voltei. Não voltou? Não voltou! Tá lá, porque fica repetindo, entendeu? Então, luto antecipado. Toda vez que você estiver vivendo luto antecipado, ou você estiver lidando com alguém que está vivendo luto antecipado, a frase é: o que temos para hoje? Tá bom? Lembra que eu falei que luto não tem a ver só com morte, né? Então você está sabendo que estão mandando gente embora no seu trabalho. E aí você começa a viver luto antecipado. Eita, o próximo acho que vai ser eu. Né? O que temos para hoje? Você lá trabalhando de boa, entendeu? Então é mais ou menos isso. Luto antecipado. Luto negado. Luto negado, sabe aquela pessoa que foi criada para ser forte? Não é qualquer coisa que me derruba. Sabe aquela sua amiga, se ela estiver aqui, disfarce, tá? Você chega na casa dela e fala: oi, tá boa, amiga? Aí ela fala assim: não, mulher, não tô, acordei com a cólica danada, mas eu já lavei a casa, eu já passei roupa, eu já nunca... Pra que isso? Pra que? Você está se fazendo mal e você vai ficar doente. Atendo um monte de gente no meu consultório com lutos não elaborados, porque foram negados. Tá bom? Próxima diarreia que você tiver, lembra de mim, combinado? Diarreia, na metafísica da saúde, significa desapego súbito, sem elaborar. Entendeu? Tem algum casal aqui? Deixa o Adilson sossegado agora. Tem algum casal? Vocês dois aí são casal? É? Como que você chama ele? Amor, bem, tchuco, bebê, neném. Na Bahia eu fui fazer um simpósio lá, e aí eu perguntei, né? Aí a moça falou: eu chamei de tchuco. Aí eu pensei assim: pronto, né? Já vi de tudo, né? Neném, bebê, tchuco, vida. Aí eu fui fazer palestra no Mato Grosso do Sul, numa cidade chamada Naviraí. É longe. E aí eu tava lá, me diverti tanto. Tinha um casal, né? E aí eu tava dando um exemplo, aí eu falei assim: o senhor, o que o senhor faz da vida? Aí o senhorzinho falou assim:
sou aposentado. Eu falei, então não vai servir para o exemplo que eu ia dar, né? Aí virei para a esposa, eu não sabia que ela era a esposa dele, né? Aí eu falei assim, e a senhora, o que a senhora faz? A senhorinha falou assim, ajudo ele. Ai, Jesus. Aí tinha um casal, né? Aí eu fui pegar para fazer esse exemplo de agora, tá, vida? Aí eu falei assim, e você, como chama ele? Eita, ela ficou olhando assim para ele. Tipo assim, fala ou não fala? Aí ele virou e disse assim, ai, vocês querem saber? Nossa, eu tô parecendo aquele, sabe aquele repórter que morreu? Que desencarnou? Marcelo Rezende. Foca naquela câmera. Ela falou que ela chamava o marido dela de meu chão. Aí eu fiquei imaginando o homem se jogando e ela falando, meu chão, eu vou pisar em você. Foi engraçado. Luto negado vai se tornar doença. Combinado? Vamos pegar os dois ali de exemplo. De manhã cedo, vida discute com vida. O vida precisa ir trabalhar. Vai trabalhar. E aí a vida fica o dia inteiro brigando com vida só na cabeça. O que ele está pensando? Quando ele chegar, eu vou falar para ele. E eu já sei o que ele vai falar. E eu vou responder para ele. Não é assim? Ela fica o dia todo. Aí chega de noite, o vida chega tarde. Não vai ter DR. Aí ela vira para ele e fala assim, ô vida, já passou. Vamos fazer as pazes. A gente é espírito. E aí o vida fala assim, tá bom. Aí ela fala assim, dá boa noite. Aí ele dá aquele beijo que é uma bomba, né? E aí ela vira e dorme. Vai acordar onde? No vaso. Vai ter que fazer um cocôzinho mole. Você não é corpo, você é espírito em um corpo. O seu corpo é a vitrine da sua alma. Tudo que você pensa, você produz sinais eletromagnéticos, ondas que vão para o seu sistema nervoso central e que vão ser transduzidas em impulso químico. Hormônios do estresse, que vai gerar em você algum tipo de efeito. Diarreia, desapego súbito sem elaborar. Sabe quando você encontra uma pessoa e você fala assim, mulher, já resolveu aquele negócio? Aí ela fala assim, nossa, nem penso nisso. Mentira. Mentira! Entendeu? Tá lá dentro, o negoção. Vai fazer cocô mole. Aquele casamento que você foi e você teve diarreia, só você. Aí você ficava assim, nossa menina, acho que eu comi alguma coisa estragada, né? Não. Se tivesse alguma coisa estragada, um monte de gente no casamento tinha tido diarreia. Como é que você foi para o casamento? Você foi gostando de ir ou foi por obrigação? Você foi pensando assim, eita que eu vou lá, vou ter que encontrar aquela infeliz, não sei o quê, entendeu? É isso que você estava ruminando, é isso que vai ser transduzido em impulso químico, provavelmente você vai ter diarreia. Luto negado, né, que eu falei. Luto prolongado é aquele luto que por alguma razão você teve que pular uma etapa. Por exemplo, na época da Covid, não podia ter velório. Então você não vivenciava o velório, que é uma etapa importante para elaborar seu luto. E aí o que acontece? Você vai desenvolver paranoias. Por exemplo, você
você vai pensar assim, gente, quem me garante que quem estava naquele caixão era meu ente querido? Eu não vi. Se ninguém me garante, e se eu não vi, então pode ser que ele volte qualquer hora. Entendeu? A pessoa vai desenvolvendo paranoias. Atendi muita gente me ligando perto de meia-noite, falando que estava na porta do hospital para esperar o ente querido. E o ente querido já tinha morrido, a pessoa já estava com as cinzas, entendeu? Então isso é um luto prolongado a partir da dor, do sofrimento de ter que ter pulado uma etapa. Tá bom? Qual que é a frase que a gente vai dizer para a pessoa? Estou aqui. Pois é. Segunda-feira passada, passei a manhã inteira gravando um documentário sobre Chico Xavier. Me convidaram para falar sobre o consolo, sobre o luto e tudo mais. E aí eu dei um exemplo bem interessante, né, que eu aprendi com o Chico Xavier. Uma mãe me ligou um dia, perto de meia-noite, dizendo assim: Deus, vamos comigo desenterrar meu filho. E aí eu fiquei lembrando do Chico Xavier e pensando, o que Chico Xavier diria? Porque nós talvez disséssemos assim: mulher, você está louca, ele não está lá, né? É só o corpo. Aí eu lembrei de Chico Xavier quando ele atendeu Zilda Gilchete Rosim, que tinha perdido seus 2 únicos filhos no acidente. Aí eu virei para ela e falei assim: eu vou com você, vamos esperar amanhecer? Eu vou. Gente, ela não queria ir, ela não ia desenterrar, mas ela talvez precisasse ir para lidar com a parte irreversível da coisa, entendeu? Então, por isso que a frase "estou aqui" é milagrosa. Ao invés de você ficar falando coisas, ficar falando da doutrina. A doutrina espírita é maravilhosa, ela nos aparelha, ela nos instrumentaliza, mas ela não nos imuniza, tá bom? Eu vou dar um exemplo, eu vou fazer um paralelismo para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Eu tomei café bem cedo, porque eu vim de longe, tá bom? Estou com fome. Aí alguém vira para mim e fala assim: Deusa, aguenta, filho, que daqui a pouco você vai comer. Com essa informação, passa minha fome? Não. Mas me ajuda a administrá-la? Sim. Cada vez que eu roncar aqui, eu penso: opa, eu trouxe uma banana na minha bolsa. Não vou dividir com você, tá? Entenderam? Então, a banana é a doutrina. É a informação que eu tenho para lidar com a saudade, com a dor, porque é muito difícil, tá bom? E para encerrar, o luto não reconhecido. Aquela vizinha sua que teve um aborto espontâneo. Aí você chega lá e fala: mulher, não fica assim não, você tem outros. Mulher, não fica assim não, depois você tem outro. Você já tem, ou então você vai ter, mas ela está vivendo o luto daquele, ela está precisando falar daquele, ela precisa chorar sobre aquela perda. Entenderam? Eu estou atendendo uma mulher que ela vem do Rio de Janeiro a cada 15 dias para eu atendê-la. Ela pega a ponte aérea e vem. E aí eu falei para ela: por que você não arruma um bom psicólogo no Rio de Janeiro? Ela falou: não, foi a senhora que me acolheu. Aí eu perguntei para ela: qual que é a história dela? O pai dela era ela e o pai. Ela era órfã de mãe, era ela e o pai. O pai estava com 96 anos. Adivinha? Ela não pode chorar, porque toda vez que ela vai falar do luto dela, as pessoas falam assim: ah, mas seu pai também, né? E ela disse para mim que o próprio médico que atendia o pai dela virou para ela e falou assim: como é que você está desse jeito?
que é que você queria? Seu pai já estava com 96. Então, gente, Jesus disse que nenhuma ovelha se perderia, tá? Na época da Covid, nós perdemos muitos irmãos nossos que estavam presos. Vocês imaginam como que as mães desses nossos irmãos ficaram? E vocês acham que elas foram acolhidas? Teve muita gente que falou que a Covid fez um favor, porque eles eram criminosos. Eles são nossos irmãos. E do ponto de vista evolutivo, todos nós somos criminosos. Está lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Neste planeta tem doentes, criminosos e alunos. Então, que nós possamos abrir espaço para as pessoas que estão em sofrimento por qualquer tipo de luto. Eu vou encerrar com a frase de André Luiz na introdução do livro Nosso Lar. Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Busqueis a verdade antes que ela vos surpreenda. Muito obrigada. Vamos enviar as energias das palmas de vocês para todos os nossos irmãos que neste momento estão vítimas da guerra. Muito obrigada.